Olá, bom dia a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. E vamos dar início daqui um minutinho, esperar só o pessoal ir se conectando. Olá, bom dia ao pessoal que entrou agora. Olá, bom dia. Acho que a gente já pode ir iniciando. Bom, primeiramente gostaria de me apresentar. Eu sou Francisco, do Departamento Associativo aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês que estão se conectando, que estão participando. Gostaria também de agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença dos nossos palestrantes, do Alessandro, do Márcio, do Ricardo, da KPMG, do Rodrigo, da Philips, da Daniela, da Biocorp Science. Não vou me prolongar muito, mas antes gostaria de passar umas instruções mais técnicas aqui do Zoom. Fiquem à vontade para mandar as perguntas no nosso ícone de Q&A na barra inferior aí do Zoom. Também podem mandar pelo chat, fiquem sempre à vontade. Então, sem me prolongar muito, tenham todos um bom evento e eu passo a palavra ao Márcio. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Márcio Santos, sou sócio de auditoria da KPMG e também sou líder de inovação e tecnologia para auditoria na KPMG do Brasil e para a América do Sul. Então, a gente está colocando o material aí na tela, o Sato está colocando, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, das tendências de inovação na área de auditoria, mas também do efeito disso no mercado, né, como que isso tem influenciado os nossos clientes, o mercado de uma forma geral, e como que o mercado tem respondido sobre isso, não só o mercado de auditoria, mas a indústria de uma forma geral. A gente puder mudar para o próximo slide, Santos. Como eu já falei, eu sou sócio líder de inovação de tecnologia para a KPMG, eu passo a palavra para o Sato se apresentar. Bom dia a todos. Quero agradecer a HK pela oportunidade que a gente está tendo aqui de compartilhar com vocês uma visão aí do futuro da auditoria, o que tem de inovação, tendência. Nós contamos com os dois convidados aqui, a Daniela da Bayer e o Rodrigo da Philips. A ideia é que eles também tragam, com base na experiência profissional deles, dentro do nosso contexto aqui, comentários e informações adicionais sejam relevantes para a nossa palestra. Eu queria passar a palavra para o Rodrigo, para ele poder se apresentar, e depois para a Daniela. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite e a participação do evento da HK. Eu trabalho na Philips desde 2014, também tive uma experiência com auditoria, e hoje eu sou o contador responsável pela auditoria externa na Philips e todo o atendimento dos nossos stakeholders na Philips. A Daniela, eu acho que está com um problema de comunicação, de conexão, e a gente vai dar sequência à apresentação. A Daniela, ela trabalha na Bayer. Quando ela puder entrar, se conectar, a gente faz uma pausa, ela se apresenta, tá? E aí, por favor, sinta-se à vontade para colocar suas questões, como o Francisco falou no chat, tá? E a gente vai começar aí com a agenda. Márcio, seguindo aí na apresentação. Pode passar esse rápido. Podemos dar o próximo? Bom, a agenda aqui, nós vamos falar um pouquinho das perspectivas de mercado, ou, na verdade, quais os efeitos, né, essa aceleração de inovação, de tecnologia, o efeito da pandemia tem refletido no mercado. Nós vamos falar também um pouquinho sobre os impactos da inovação no dia a dia do auditor, cada tecnologia e como que isso reflete na auditoria, na contabilidade, no atendimento dos trabalhos de auditoria, na velocidade em que isso faz, na capacitação dos profissionais.
Eu acho que a gente vai explorar um pouquinho esse universo. E a gente vai abrir também no final para ouvir as perguntas de toda a audiência aí, responder, debater junto com o Rodrigo, com a Daniela, com o Alessandro, e fazer disso um painel um pouco dinâmico aqui. Tá? Fiquem à vontade para ir colocando suas perguntas no chat e a gente vai tentar endereçar todas dentro do nosso tempo aqui. Eu costumo brincar, né, que essa imagem ela reflete um pouco do que o mundo está vivendo, né? Que eu geralmente falo que a inovação é uma criança em velocidade de foguete. Por que uma criança, né? Porque a gente está aprendendo muito ainda. E em velocidade de foguete, porque apesar de a gente estar aprendendo muito, ela não para, ela tem uma velocidade estrondosa. Se a gente fizer uma parada e olhar 2 anos atrás, 3 anos atrás, ou só 1 ano atrás, quando a gente começou na pandemia, que acelerou ainda mais isso, a gente vai ver o efeito da tecnologia e da inovação dentro dos mercados. Isso não é diferente dentro da auditoria, que é o nosso foco aqui hoje. Eu acho que hoje a gente vê as demonstrações financeiras, a gente prepara as demonstrações financeiras de uma forma diferente, o mercado recebe isso de uma forma diferente, ele captura como consome essa informação de uma forma diferente, né? O uso de todas essas tecnologias disponíveis, né? Inteligência artificial, ou data analytics, todas as questões que a gente trabalha dentro de uma das tecnologias e a gente reflete no processo da auditoria, são extremamente relevantes para o resultado de como a gente entrega um trabalho. Para as empresas, para os contadores, para o Rodrigo, para a Daniela, para o mercado, para todo mundo que está aqui, né? E em adição a isso também tem as tecnologias que elas mudam o modelo de negócio, né? Tem tecnologias que elas nos ajudam a fazer o core melhor e tem tecnologias que elas são inovadoras, inclusive em criar novos segmentos de negócio. A gente pode pegar aqui as discussões de blockchain, as discussões de virtual reality, de realidade aumentada também. Então, essas novas tecnologias, que elas são 100% disruptivas, elas inclusive criam novos segmentos de negócio de atuação. Então, a gente tem um mundo aqui que ele é bem diferente do que se a gente olhar num prisma de poucos anos para trás, né? E a pandemia ela só acelerou isso ainda mais. Na sequência aqui, eu queria, né, chamar a atenção para vocês de uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita, a gente chama ela de CEO Outlook, né? Ela foi desenvolvida, né, foi comandada pela KPMG globalmente. Ela entrevistou 500 CEOs. Desses 500 CEOs, né, a gente, né, transitou por 11 países e aqui a gente trouxe algumas pinceladas dessa pesquisa que é disponível ao público, aí ela tem uma função mais informativa do que tudo, né? Então ele trata aqui ele faz um extrato, né, da inovação, da pandemia, né, e como esses 500 CEOs no mundo, esses líderes, eles veem esse efeito. E começando com o primeiro tópico aqui, né? Então, para 50% desses CEOs, desses 500 CEOs, o processo de digitalização das operações e a criação de uma nova geração, né, de modelo operacional, eles foram acelerados assim em questão de meses nesse último ano. Então, o que você vinha planejando de fazer, você agora teve que acelerar e colocar como projeto principal da empresa, né? A gente o pessoal que é de TI aí e também de negócio sabe bem disso. Tem as listas de prioridade dos projetos, mas aqui acabou que o projeto que talvez ele estivesse lá não no top 3 ali, ele virou o principal. E dentro desse mesmo contexto, né, os outros 30% desses 500 CEOs, eles foram além, eles falando o seguinte, que para eles houve um avanço tão drástico que colocou o negócio, né, da operação anos à frente do que estava hoje. A gente pode olhar por uma questão do e-commerce, a gente pode olhar pelo prisma da mudança na cadeia de suprimentos, a gente pode olhar por vários prismas aqui e entender como isso tem impactado a operação. Eu não sei, o Rodrigo, se a Dani já está na linha também, como que vocês viram isso, né? Pensando aqui em transformação digital na operação de vocês, né? Acho que até antes da gente aquecendo aqui para depois a gente falar um pouquinho de auditoria. Como vocês perceberam isso nesse primeiro ano também?
Então, ao longo desse ano nosso de pandemia, muita mudança teve, muitas adaptações tivemos para trazer o conforto do nosso home office, do nosso conforto no trabalho, a nossa agilidade em responder à nossa demanda. Então, tiveram prioridades com o time do TI, no qual você mencionou, foram avanços e todo o conforto para que trouxermos essa demanda e atingimos o objetivo de forma coletiva. Esse novo mundo nosso novo comum, trouxe muitos benefícios. No começo foi muito difícil essa adaptação, mas acredito que se pensarmos anos anteriores aí, teríamos mais dificuldades. Tivemos uma evolução muito grande para ter esse atendimento e suportar o nosso home office, o nosso trabalho dentro da auditoria, nem só da auditoria, mas dentro do nosso mundo profissional. No contexto da operação, né? Isso. E é engraçado, né, que quando a gente vê aqui também, você vê que 46% também dos entrevistados, né, eles entendem que essa aceleração em questão de meses proporcionou a criação de um novo modelo digital, né, um modelo de negócio digital, que é o que eu comentei um pouquinho antes. A gente pega os canais digitais de atendimento, e isso gera um novo fluxo de receita para as empresas. As empresas passaram né, a ter um target ali num novo modelo de negócio digital, que até então ele era acessório, quando esse não era o core da empresa, né? Ou ele talvez nem tinha um foco de fato naquele segmento. Não estou falando naturalmente de segmentos onde o core já é o digital, o varejo que só se intensificou e só melhorou, mas eu estou falando dos negócios das indústrias como um todo. Isso, inclusive, né, aqui, vale para a gente, vale para a auditoria. Nós estamos atendendo 100% dos nossos trabalhos, ou 99% dos nossos trabalhos, da nossa operação, de forma digital, que era impensado num modelo de auditoria, num modelo de estar do lado do cliente, num modelo de estar 100% em campo, né? E isso está acontecendo, e já está acontecendo desde março do ano passado, e tem funcionado bem, né? Nós passamos pelos trimestrais, nós passamos por um fechamento anual, que foi o 31/12 de 2020, e a vida seguiu, os balanços foram auditados, foram preparados, foram auditados, foram arquivados nos seus respectivos mercados, né, e publicados. Então, isso é muito relevante a gente pensar a capacidade de mudança aí, né? A pesquisa também revela que 87%, né, acredita que essa mudança, essa aceleração, ela cria uma nova força de trabalho, né, que está impulsionado pela automação e pela inteligência artificial. O que isso traduz para a gente, né? Você tem novos mercados nascendo, novos negócios nascendo, novos produtos nascendo em função disso. O tanto que você usa de automação, o quanto você embarca de AI dentro desse processo, e tem um contraponto disso. O contraponto que eu trago aqui bom, como você prepara as pessoas, como você treina, como você qualifica, né? Como você toma essas decisões rápidas em função de atender ao mercado. Então, tudo isso a gente aborda em função dessa necessidade de aceleração. Não sei, Rodrigo, você viu, né, vocês viram dentro da operação da Philips, dentro dos negócios da Philips, e não falando de auditoria propriamente dita, mas falando na operação, essa mudança grande da força de trabalho ou a necessidade por buscar mais profissionais, né, da área, né, de tecnologia, da área de inovação. Como que vocês trataram isso lá dentro da Philips? Então, cada vez mais a gente ficou dependente, entre aspas, aí dessa tecnologia, dessa integração, para que consigamos passar para o nosso cliente, para os nossos stakeholders, todo esse benefício, esse trabalho nosso do dia a dia. Foi um pouco difícil no começo, tivemos muitas adaptações,
muito treinamento para que a gente conseguisse realizar essa performance aí, o ideal, mas a gente chegou num mundo novo nosso aí, que a gente viu que essa forma digital, essa forma de trabalho, ela deu certo, cada vez mais está dando certo, está trazendo redução de custos, uma produtividade maior, uma otimização, automação de processos. A gente ganha também em qualidade no processo, no nosso dia a dia de trabalho. Então, foi muito bem-vinda para o nosso dia a dia. Por mais que eu sou uma pessoa nova, eu tive todo esse acompanhamento de desenvolvimento de tecnologia, mas esse impacto para a gente nessa pandemia, ela foi muito forte no começo. A adaptação não foi não foi rápida, mas rápida entre aspas, né? No começo foi muito difícil, mas a gente vê aí que depois de um ano aí que nós temos nesse novo normal nosso aí, essa transformação digital ajudou a gente a ter um objetivo, o mesmo objetivo da empresa, novos clientes e todos esses benefícios que eu citei: redução de custo, produtividade, otimização, automação de processos. Ele ajuda na tomada de decisão, então foi muito bem-vinda. Legal, não, excelente, Rodrigo. Acho que tem mais algumas informações aqui. Se puder mudar o slide, Sato. Oi, Daniela, Deixa eu fazer uma bem-vinda. pausa. A Dani Oi. conseguiu entrar. Tudo bom, Dani? Tudo bem? Tudo bem? Desculpa aí o problema técnico. Não, faz parte. Nesse mundo virtual, isso é uma coisa que a gente, com certeza, já é padrão aí em todas as pessoas que vêm aí, participam de reuniões virtuais, provavelmente já tiveram essa experiência. Eu só vou pedir uns 5 minutinhos aí de pausa para você se apresentar, tá, Dani? A gente já se apresentou e a gente dá sequência na apresentação. Tá bom. Bom, meu nome é Daniela Sá, eu sou da área contábil financeira, tenho mais ou menos 15 anos de experiência aí nessa área, sou ex-KPMG, minha empresa do coração, Sangue Azul, e passei por diversas multinacionais aí na área contábil, financeira e tax, e agora eu estou na Bayer, trabalhando como business partner de accounting, como consultora, na verdade, do business de crop protection. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Dani. Bem-vinda, viu? A gente está aquecendo aqui para falar das transformações na auditoria, mas a gente está contando um pouco do como o mundo está sofrendo nesses últimos sim, meses, sem né? dúvida. Mas também está aprendendo muito, né? Então, acho que aqui, dando sequência na questão da pesquisa que a gente estava comentando, 87% também dos CEOs, eles afirmaram, né, que eles pretendem repensar a abordagem quanto à cadeia de suprimentos, né? Uhum. E conectando com isso, né, 31% né, eles afirmam que eles pretendem se tornar mais robustos, prevendo hipóteses de um desastre natural de proporções mundiais, né? Eu vou pegar essas duas, a gente já fala do terceiro tópico aqui, mas por quê? Esses dois, eles tratam muito do efeito que a gente tem, são duas coisas aqui. É a necessidade de velocidade na cadeia de suprimentos globais, a gente está vivendo isso por conta, inclusive, da discussão do Covid, o quanto uma cadeia de suprimentos globais ela é importante, mas o quanto a dependência de uma cadeia global ela também é perigosa, né? No sentido dos países não estarem preparados para um desastre natural de proporções mundiais, que é o que a gente está vivendo. E talvez a transformação digital aqui, o como a gente repensa os negócios, é o que vai dar efeito para a gente nisso, né? E 31% eles assumem a ideia de se tornarem mais ágeis em respostas a essas mudanças e necessidades dos seus clientes. Isso vale para o efeito pandemia, mas vale para o efeito operação, né? Eu não sei, Dani, se aí na Bayer, como vocês viram, né? Como vocês têm tido esse efeito nos negócios, né? A gente já vai entrar na história da auditoria, de como a gente faz a auditoria, mas aqui a gente estava fazendo um panorama do efeito nos negócios. Como que a gente vai entrar, como vocês perceberam a mudança, né, no dia a dia de vocês, nos negócios, como vocês estão, como a Bayer repensou ou está pensando esse efeito da transformação digital acelerada. Se você quiser comentar. Entendi. A Bayer, ela está
como todas as outras empresas, tentando se antever aí os possíveis efeitos que isso tem, né? Principalmente nas colheitas, principalmente na venda, no clima, como isso vai impactar as vendas, né? Então, hoje a Bayer ela tem um departamento com mais ou menos 100 pessoas trabalhando em inovação, trabalhando para descobrir novas estratégias de como atuar no campo, como trazer eficiência para as equipes de apoio, as enabling functions, do qual eu faço parte. Hoje a gente já trabalha, o pessoal da lavoura já trabalha com drones, né? Os drones estão lá monitorando o ataque de pragas na lavoura, né? De soja, de milho, que são um dos principais negócios da Bayer. Hoje, para o lado de finanças, assim, para que a gente tente ter uma inteligência de mercado mais eficiente, para que a gente tente trabalhar de uma forma eficiente. Todos os departamentos já trabalham com metodologias ágeis. Já temos aí vários, além do ERP, que é global, temos aí vários sistemas de apoio. Então, ninguém esperava por isso, né? Quase nenhuma empresa estava preparada para isso, mas hoje, graças a Deus, a gente também não estava tão atrasado assim, né? Deu um tempo de tentar minimizar aí os impactos. E reagir, né? Verdade. Legal. Vamos lá, Sato, se quiser ir para o próximo aqui. Desculpa, gente, eu estou com um delay aqui na minha máquina. Quando eu pressiono aqui, ele demora um pouco para aparecer. Dando sequência aqui, a gente vai falar um pouco aí de tecnologia, complementando aí, aproveitando o gancho da Dani, que ela comentou um pouco da estrutura lá de uma área de inovação dentro da Bayer. Nós fazemos parte aqui na KPMG de uma área de tecnologia e inovação. Por que tecnologia e inovação? Primeiro ponto, eu acho que é importante a gente estar alinhado pelo fato de que inovação não é só tecnologia, tá, gente? Inovação é muito mais tecnologia. Inovação significa, primeiramente, pessoas, significa repensar o modus operandi, significa trazer eficiência, quer dizer, é uma abordagem muito, muito maior que tecnologia. Aqui eu vou comentar um pouquinho do que, dentro do contexto de inovação, o que a gente tem feito em termos de tecnologia e o que está trazendo impacto positivo dentro da auditoria. Nós temos todo um conceito hoje aplicado nas nossas soluções, os nossos auditores já utilizam essas soluções, no contexto de Data Analytics e Inteligência Artificial. Vou começar por partes aqui, acho que foi mais fácil. Data Analytics, a gente tem uma série de soluções aqui aplicáveis no nosso dia a dia do auditor. Toda uma parte aí que antigamente era feito por amostragem, hoje a gente tem soluções que analisam toda a base, 100% dos dados nos testes de auditoria. Temos, por exemplo, uma solução chamada Crono, que através da leitura de obrigações acessórias fiscais, a gente consegue, sem trazer ônus para os nossos clientes, em termos de impacto de trabalhos adicionais, levantamento de dados, formatação de layouts, formatação de arquivos, essa solução ela consegue, através do conceito de DNA, de Data Analytics, fazer toda uma leitura automática dos dados e fazer toda uma execução dos testes de auditoria e trazer um resultado para os nossos times e, aí, consequentemente, compartilhando com os nossos clientes. Esse é um exemplo de uma solução de Data Analytics que está sendo empregada hoje. É um conceito de mudar o modo de pensar. Uma outra parte interessante é em relação ao cognitivo e inteligência artificial. Nós temos diversas soluções no nosso portfólio de cognitivo e inteligência artificial que utilizam o conceito de machine learning, onde a própria solução, ou a própria aplicação, ela aprende com o andar das execuções dos testes de rotina. Eu vou dar um exemplo. Uma das nossas soluções, ela lê atas de reuniões, atas de reuniões de conselho. Então, ela consegue, através de mapeamento de contextos chaves, trazer para o auditor o que aconteceu de significativamente naquela reunião.
Isso é uma solução que, quanto mais a gente alimenta ela com atas dentro de um determinado business, dentro de uma determinada empresa, dentro de uma determinada contextualização, ela vai aprimorando a acurácia e ficando cada vez mais expert em trazer esses resultados. Big Data e Cloud é um contexto também que já está sendo aplicado. Qual que é a vantagem, o porquê da necessidade de uso de Big Data e Cloud? Capacidade de processamento de dados. A Dani comentou de um RP global, o Rodrigo, com certeza, na Philips tem um RP também lá. Boa parte de vocês devem ter suas soluções de RPs. No mundo globalizado, no mundo onde massivamente surgem novos dados a cada segundo, a gente precisa ter capacidade de processamento do lado da auditoria. Como eu comentei, a gente está partindo de um cenário onde a gente tinha a abordagem por amostras, com um cenário cada vez maior de uma abordagem de 100% de análise dos dados, de full análise. Isso é um caminho sem volta. Vai lá, Márcio. Não, eu acho que um ponto importante, né, que a gente sempre gosta de trazer, e eu acho que o Rodrigo talvez e a Daniela podem comentar um pouquinho, é o efeito disso, né, para o dia a dia do cliente, né, da controladoria, da contabilidade, né. Eu acho que a gente tem trabalhado em desenvolver tecnologias, o mercado de auditoria tem trabalhado em desenvolver tecnologias com 3 focos, né. Acho que o primeiro sempre vai ser a qualidade. Acho que isso ninguém pode abrir mão num contexto de uma regulação, num contexto de um segmento que é 100% regulado. O outro é gerar consistência da informação. Então, a forma como eu analiso isso, ela precisa ser consistente entre todos os tipos de negócio que eu analiso. E tem a questão da eficiência, sim, porque a eficiência ela é importante à medida que ela gera velocidade, ela gera resposta para os clientes em termos de como e qual a velocidade que eu entrego isso. O mercado espera a informação cada vez mais rapidamente para ser analisada, estudada e para tomada de decisões. Nesse contexto, o que a gente tem feito, né, com esse portfólio de tecnologias que o Sato está comentando, que são desenvolvidas dentro nos nossos laboratórios de inovação, eles têm um grande foco, o foco no cliente, o foco em garantir que o Rodrigo e a Daniela não precisem levantar mais 300 mil notas de vendas para a gente. Garantir que eles não precisem ficar levantando ou colocando, tendo o tempo de um profissional, identificando extratos mais para a gente olhar. A gente consegue fazer isso com a conexão entre os dados fiscais, os dados contábeis, né, o SPED contábil, o SPED fiscal, um retorno bancário, e a gente faz um match dessa informação 100% com o uso de DNA, com o uso de cognitivo, de inteligência artificial. Isso a gente já faz hoje, a gente já aplica no dia a dia. O que melhora isso? Melhora a qualidade da informação que o auditor está analisando, melhora o tempo o que o Rodrigo e a Daniela e que todos os players de mercado investem nisso, porque eles não precisam ter staff, pessoas só para atender a auditoria, mas eles precisam disponibilizar as informações e a auditoria vai processar aquilo. A contrapartida disso, né, que eu queria ouvir também do Rodrigo e da Daniela, é o seguinte: está todo mundo preparado para isso, né, para esse massivo grau de processamento, para entender isso, ou a gente tem uma tecnologia tão avançada que as pessoas não avançaram ainda? Então, como que a gente está treinando? Como que a gente está preparando os auditores, os contadores? Né? Então, eu posso falar como representante de inovação e tecnologia no Embracon e no CFC, que a gente tem uma frente lá que está trabalhando em estudar isso, estudar regulação, estudar preparação, estudar capacitação dos profissionais de contabilidade e de auditoria. Então, queria colocar essa pincelada aqui, Sato, enquanto o slide é bem rico, e queria ouvir talvez do Rodrigo e da Daniela como que eles têm vivido e têm percebido isso no dia a dia, né, com seus trabalhos de auditoria. Eu sinto que os profissionais hoje não estão tão atualizados como eles deveriam, porque a coisa tem mudado e mudado rápido.
Então, a gente se depara com pessoas ainda trabalhando com papel, trabalhando com calculadora, e a gente também tem também aquela questão, né, das normas contábeis. Hoje a gente trabalha com inteligência que é extremamente exata, né, que é binário, como vocês comentaram. E realmente cruza as informações de uma forma muito rápida, e requer, né, requer um manuseio mínimo, né? Então, hoje, eu sinto que tem pessoas que as empresas não estão investindo em treinamento como elas deveriam, né? Eu acho que isso aí ainda é uma coisa que tem que melhorar bastante, porque essas inteligências tem muita gente trabalhando em torno disso, é um mercado totalmente crescente, e nas grandes empresas hoje, como a Bayer, a gente ainda se depara com algumas pessoas que precisam de treinamento para operar essas ferramentas, como o BI, que a gente usa lá bastante, Tableau, ferramentas para fazer o planejamento financeiro, o famoso forecast, ferramentas para cruzar balanço, né, para ver se tá tudo batendo bonitinho. Então, hoje, eu creio que as empresas precisam investir mais e que elas têm que trazer, sim, ERP, sistemas mais robustos para ajudar no dia a dia, né? Perfeito. Não, excelente. Eu acho que é o que a gente tem comentado, né? Eu acho que a gente estava num momento, há 2, 3 anos atrás, que a gente está falando, não, a gente precisa correr com a tecnologia. A gente correu com a tecnologia, agora a gente falou assim, agora a gente vai correr com as pessoas para alcançar a tecnologia, né? Então, Exato. É que foi muito rápido o desenvolvimento da tecnologia e a gente não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento com treinamentos, com adaptações. Acredito que hoje a auditoria analítica, ela é muito mais focada na amostra mais direcionada, onde você tem o risco, e não tem mais uma forma aleatória. Antigamente, eu tenho experiência também em auditoria, era muito aleatório, uma amostra muito aleatória. Hoje é uma amostra mais focada em risco, confronto de dados. Então, uma base de receita, nós já temos o SPED contábil, temos uma fiscal eletrônica, todo um sistema integrado, que não faz sentido eu ter 300 amostras para um teste documental. Hoje é mais focado na exceção, é mais focado no risco. Então, isso é muito bom, isso traz uma redução de custo para ambos os lados, uma produtividade maior, um resultado mais rápido, mas eu tenho também uma visão que esse desenvolvimento muito rápido da tecnologia e o treinamento não acompanhou muito, ele deixou um pouco o alternativo de lado. Então, quando não der certo, onde que está o meu desenvolvimento de alternativo? Onde que eu tenho alternativo para isso? Então, isso me gera um pouco de dúvida. Na Philips, nós temos praticamente quase todas as empresas operando no SAP, exceto uma que está fora do SAP. Então, a gente não conseguiu desenvolver nenhum teste analítico para que a gente consiga diminuir a amostra para esse teste. E não tivemos nenhum alternativo. Voltamos um passo atrás para essa auditoria. Mas eu pego desde 2008 aí que eu tenho contato com a auditoria, eu vejo uma evolução gigantesca nessas tecnologias, nesses focos de exceções, e não uma auditoria de forma aleatória. Me vejo uma base, eu faço uma amostra, eu cubro o meu risco juntamente com os auditores e está auditado. Não, hoje é mais analítica, é mais detalhada, como poderia dizer, mais focada no risco, né? E traz mais no risco, no outlier, né? Na probabilidade de surgir um erro, né? Como você processa as bases completas, né? E tudo isso ele é capturado. Então, o volume de precisão ele é muito maior. E eu concordo com você que vamos lá, né, gente? O Brasil é um país onde, se nós olharmos a capacitação das pessoas, a formação nossa, me incluo porque eu sou contador e auditor. A gente não tinha aula de tecnologia, a gente não tinha aula de sistemas, Isso. a gente não sequer tem, né? E mesmo os currículos novos hoje que estão no mercado, uma ou outra universidade coloca de forma proativa, mas não temos um currículo padrão
para o mercado, né, do Ministério da Educação, que coloca os mínimos conceitos que um contador e que um contador que depois vai ser um auditor, que ele precisa saber para entender disso. E isso é parte do futuro, né? É parte, na verdade, do nosso presente. Conhecer como processa uma base de dados, entender o que é um outlier de uma transação, analisar isso, né? É o que você estava comentando. Então, eu acho que a gente tem dois caminhos aqui. A gente continua evoluindo com a velocidade das tecnologias, porque isso está muito mais no setor privado, nas empresas, na Philips, na Bayer, nas firmas de auditoria, em todo o mercado que a gente está discutindo aqui. Mas a gente tem também a questão de como melhorar a qualificação nossa e dos jovens que estão se formando e como a gente vai melhorando todo o ambiente das pessoas, né? Da formação das pessoas, porque senão toda essa tecnologia vai chegar uma hora que a gente vai precisar contratar gente para poder mexer na tecnologia e aí as pessoas que a gente tem, o que a gente faz com elas, né? Então, é um desafio que a gente vai vivendo e derrubando ele dia a dia, né? Olha, Sato, acho que voltou para você aí. Bom, vamos lá. Eu acho que foi esse bate-papo aqui, acho que ele é bem interessante, porque a pandemia ela acelerou uma série de tecnologias ou discussões que a gente já tinha no passado. E hoje, pela questão do distanciamento social, a gente teve que colocar em prática. Então, boa parte dessas soluções tecnológicas ou desses processos mais inovativos, como nossa reunião agora, como nossa apresentação via Zoom, a gente não imaginava fazer isso há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, antes da pandemia. Então, foi uma mudança muito grande de mindset, do jeito de pensar, e essa mudança ela veio para ficar, tá, gente? A gente está cada vez mais acelerando esse processo. A gente, que eu digo, é o mercado como um todo. Existe muita demanda, conforme já colocado pela Dani, pelo Rodrigo, existe uma questão de capacitação profissional aí, então a gente tem realmente alguns obstáculos pela frente, mas é um processo que veio para ficar. Então, vocês nas suas próprias empresas, nos seus próprios segmentos, é importante que vocês se atentem a esses pontos de tecnologia. Tem um outro, eu vou dar sequência no próximo slide, aí, falar um pouco de tendências tecnológicas. Então, é muito importante o contador, o auditor, ele estar bem atualizado aí com o que está acontecendo no mercado. Dando sequência às tecnologias, a gente tem a RPA, que nada mais é do que robotização, então a gente já pratica isso dentro de casa. Tudo que a gente consegue, trabalhos manuais, trabalhos de ordem repetitiva, tudo que a gente consegue colocar um robô fazendo, ao invés de colocar uma pessoa fazendo esse trabalho repetitivo, a gente está adotando a solução de RPA e eu tenho certeza que boa parte das empresas que estão participando aí desse nosso bate-papo, dessa nossa apresentação, também utilizam essa robotização. Muito importante o contexto de cybersecurity. A gente está no mundo digital, a gente está trocando informações digitais, a gente tem uma questão de armazenamento, então cybersecurity é muito importante. Eu diria que ele está muito é uma iniciativa em conjunto com toda essa questão de digitalização dos trabalhos, inovação tecnológica. A gente não consegue conviver com todas essas soluções novas sem cyber, por uma questão de segurança nossa. Drones, a Dani comentou aí que eles já estão usando drones nas fazendas. Nós também temos iniciativas de drones para fazer inventário. É uma solução aí também que agrega muito valor, principalmente no âmbito desse distanciamento social. Eu queria trazer um case que a gente está adotando, está utilizando nos Estados Unidos, a gente está utilizando na operação americana, óculos inteligentes para fazer inventário. Então, quando que a gente imaginou que um profissional nosso, usando um óculos inteligente, pudesse fazer inventário? Isso já está em operação na nossa firma americana. Isso destoa de tudo que a gente tinha vivenciado ou até mesmo almejado como experiência. Isso foi muito acelerado no período de pandemia, porque isso foi uma demanda das empresas, dos nossos clientes. Então, vocês notam que a disruptura está sendo muito rápida e muito grande. Soluções até então não pensadas, não imaginadas, estão sendo aplicadas aí no nosso dia a dia.
Antes de eu passar para tendências aí, Márcio, você quer comentar mais alguma coisa? Rodrigo, Dani? Eu acho que eu queria pegar um gancho que você colocou aqui, né? Tanto o uso de AI quanto drones aqui e robotização. Hoje a gente já usa, né, em coisas corriqueiras do dia a dia, né? Por exemplo, o processo de inventário, você comentou do Smart Glass que a gente tem, mas a gente também tem, né, a gente faz aqui no Brasil, já dentro da operação, a gente faz auditoria com um app dentro do celular. Então, eu vou lá, escaneio o produto, ele já faz a contagem, ele já faz a comparação em etapas de contagens distintas. Eu tenho o processo de drone para contar áreas onde são áreas extensas, áreas longas, áreas de risco, né, que torna o processo muito mais ágil, mais seguro para os auditores e menos custoso também. Né? Tem o que o Sato comentou do Smart Glass também, que é uma outra tecnologia que a gente está finalizando e já está em uso em algumas operações globalmente. Outro caso que talvez é simples, né? Vamos lá, até 2 anos atrás, a gente precisava assinar um documento, mandar escaneado para alguém, que assinava o documento, que mandava escaneado para alguém, que mandava o documento, que mandava escaneado para alguém, né? Chegava no final, você tinha 5 vias, cada um com a assinatura de uma pessoa. Acho que o Rodrigo e a Daniela sabem bem disso, e quem está na audiência aí sabe bem disso, ou pelo lado do auditor, ou pelo lado do cliente, a loucura que era aquilo. Não, vamos ligar para o CEO, ele está lá nos Estados Unidos. Então, hoje, né, a gente faz tudo dentro de um portal, que ele tem um certificador, ele tem ele está conectado com o ICP Brasil, ele tem validade jurídica. Então, a gente faz isso em segundos, né? Você recebe a chave de acesso, você entra e você faz a sua assinatura bonita lá no mouse e pronto. E aquilo tem muito valor, né? Porque tem valor jurídico, tem rastreabilidade de IP, tem o valor tecnológico da rastreabilidade toda, e dentro do Brasil a gente ainda tem, né, todo o processo de ICP Brasil para ter o reconhecimento daquela firma ali como se fosse um cartório digital. O processo de circularização de saldos, que até então, vamos lá, 3 vias da carta, vezes, né, eu tenho clientes que eu mandava 1.500 cartas por ano em um cliente. Né? Uma loucura, se você pensar, o trabalho disso, de olhar, de envelopar, desenvelopar, revisar, né? Hoje a gente manda dentro de um portal, eu mando aqui, o Rodrigo olha lá, a Daniela olha no dela, o Sato olha no dele, né? Se a gente fosse uma empresa aqui, e todo mundo assina, todo mundo revisa, todo mundo volta, todo mundo controla dentro de um dashboard, e assim funciona. Então, a tecnologia, ela tirou, ela cortou a complexidade literalmente, né? Ela cortou todo essa preocupação da distância, essa preocupação do físico, né? As reuniões, isso que a gente está fazendo, esse debate aqui, só era possível alugando uma sala de hotel, alugando um espaço, ou todo mundo cedendo, preparando um cofre. Não, a gente está fazendo isso, a gente está tendo o mesmo grau de interação e de aprendizado com os participantes, que está todo mundo na plateia, daqui a pouco todo mundo vai levantar suas perguntas. Então, esse é o lado muito positivo da gente ver a tecnologia e do como ela acelerou isso para a gente. No mundo normal, gente, sem a pandemia, eu acho que a gente ia continuar pensando em projetos de trabalho remoto, né? Vamos investir num projeto para fazer 5% do pessoal trabalhar remotamente. Agora foi todo mundo e deu certo, né? Então, assim, é o revés da crise, né? A crise, ela traz sempre aquela discussão da oportunidade, do jargão chinês lá, mas eu acho que a gente sempre precisa ver o lado muito positivo disso. E essas tecnologias, elas têm muita coisa boa para nos ajudar. Acho que isso que eu quero contar também do efeito que eu tenho vivido isso na auditoria. Eu estou há 23 anos na auditoria e eu posso dizer para vocês que passei da época do papel lá, que a Daniela comentou, né, quando os computadores eram limitados para os mais sêniores da equipe, até hoje que tudo está na nossa mão, né, gente? Então, isso é bem legal de ver. Fala, Sato, você vai falar um pouquinho de tendências aí? Dando sequência aqui na nossa apresentação, desculpa o delay de novo, o atraso aqui na apresentação, a gente até conversou internamente e a gente achou importante trazer para vocês algumas tendências que estão sendo adotadas em alguns casos já e a gente acredita que brevemente todas as empresas de alguma forma serão impactadas com isso no âmbito do processo de auditoria, tá? Antes de falar sobre essas tendências, é importante eu dar um contexto, porque muita gente talvez não conheça ou não tenha tido tempo ainda de
entender o que são essas tendências. Primeiramente, o celular 5G, eu acho que é a tendência mais fácil de ser entendida hoje. A gente está numa mudança aí do nosso patamar aí de mobilidade, né, de celular, de adoção de uma nova plataforma, saindo do 4G indo para o 5G. O que vai impactar isso para a gente? No médio e longo prazo, a gente tende a não ter mais as nossas redes Wi-Fi. A gente pode conectar diretamente na 5G. Então, estudos dizem que talvez a Wi-Fi seja sobreposta por uma 5G. E isso, para as empresas, para o momento de auditoria, os processamentos, a rede interna das empresas, talvez já rodem na 5G. Então, quando vocês tiverem uma estrutura, aí, as filiais, toda essa parte de rede interna que existe, principalmente indústrias de varejo, talvez os dados já processem direto na 5G. E aí, a auditoria provavelmente terá que auditar a 5G como caminho de processamento de dados. Amarrando ou associando o 5G, eu tenho uma outra tendência aqui tecnológica, é o processamento quântico. Isso é um novo patamar de computação, tá? O processamento atual, como é que os computadores funcionam? Isso é bem técnico, tá? Eles funcionam binariamente. Eles processam 0 e 1. Então, todo programa, numa camada bem baixa, onde ele está sendo processado na máquina mesmo, no hardware, ele trabalha com bits, 0 e 1. O que é o processamento quântico? Na verdade, é trabalhar com 0 e 1 em paralelo. Então, eu saio da opção de sim e não para uma opção de sim e não conjunta, que poderia ser um talvez. Eu estou sendo bem aqui ilustrativo, tá? O conceito técnico por trás disso é muito denso. Mas qual que é o potencial de uso disso? A nossa capacidade de processamento dos computadores tradicionais está chegando no limite. O processamento quântico, ele abre toda uma nova frente, ele abre toda uma nova oportunidade de processamento que até então a gente não tinha. Então, somado ao 5G, que eu tenho uma escalabilidade na ampliação da capacidade de comunicação, e agora com processamento quântico, eu tenho um aumento assim sem limite na capacidade de processamento. Então, qualquer empresa ela consegue processar uma infinidade de dados que até então no processamento atual ou no 4G teriam limitações. Do ponto de vista de contabilização, logístico, inventário, etc., isso aqui também, a TI, ela passa a ser, ela deixa de ser um fator limitante para um fator de processamento online das informações. Imagina uma empresa com transações financeiras ao longo do globo, onde todas essas transações podem ser operadas, efetivadas online e rastreadas online. Então, a soma do 5G com processamento quântico permitiria isso. Trazendo mais um gancho aqui, blockchain. O blockchain também trazendo uma ilustração, uma explicação ilustrativa. O que é o blockchain? Nada mais é do que uma descentralização na camada de processamento. Então, em vez de processar tudo no computador só e ter a limitação do processamento no computador só, eu posso processar em diversos computadores, utilizando tanto a internet como um processamento público ou utilizando data centers contratados. Eu estou falando de um processamento privado. Eu diluo isso. E o blockchain tem uma série de vantagens em termos de segurança, em termos de rastreabilidade. Eu vou fazer uma analogia. É como se eu tivesse um rasão e cada processamento do blockchain seria uma linha do meu rasão. E essa linha do rasão, ela não pode ser destruída, ela não pode ser apagada. Então, me oferece toda uma capacidade de tracking, de mapeamento em termos do que foi feito. Então, se eu somar a não limitação da capacidade de processamento, a não limitação da rede com a capacidade do blockchain, o céu hoje seria o limite em termos de eficiência, em termos de rodar as transações online. Por o computador, qual que seria o impacto imediato disso? Esse exemplo que eu dei de ter transações online seria o impacto. A contabilização seria online, tudo seria online. Por o auditor teria que ter soluções para permitir a auditoria dessas tendências, teria que ter a capacidade de entender essas tendências e, como o Rodrigo já falou, com foco total em risco. Então, é realmente uma disruptura muito grande que nós iremos ver nos próximos anos. Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo até ontem uma reportagem
onde uma consultoria estava prevendo que em 10 anos, no mínimo, 4 mil computadores ao longo do mundo teriam processamento quântico. E a gente falando de 10 anos é muito rápido. 10 anos para a gente já ter 4 mil computadores saindo do modelo atual para um processamento quântico é realmente uma disruptura muito, muito grande. Associado a isso, nós temos as APIs. O que são as APIs? Também de um conceito ilustrativo, são interfaces. Então, eu estou falando de um mundo totalmente novo, onde não faz sentido mais eu, como auditor, interagir, por exemplo, com a Dani e com o Rodrigo pedindo documentação. A gente vai utilizar muita interface automática, muita API para coletar informação de uma maneira automática, de uma maneira que não precise realmente gastar energia das estruturas internas das empresas, serão da controladoria como da área de TI, onde a informação viria para o auditor de uma forma automática e o tempo seria realmente o foco e o enfoque do tempo e dos trabalhos seria realmente nas discussões de risco junto à controladoria, junto às pessoas que fazem parte do processo de auditoria. E, por último, a questão das alianças. A questão das alianças é uma questão já presente, tá? Então, boa parte das empresas de vocês rodam hoje com cloud, nós rodamos com cloud, e para rodar com cloud, a gente precisa de um fornecedor externo. Então, cada um de vocês tem um contrato, a gente tem o nosso contrato, a gente tem uma parceria, a gente tem uma aliança. A KPMG tem as suas alianças em termos de tecnologias globais, então, boa parte dessas alianças são divulgadas, a gente está com os principais fornecedores mundiais de tecnologia, e isso nos permite ganhar eficiência, qualidade, segurança, integridade e oportunidade de repensar todo esse slide aqui em termos de soluções. Então, nosso papel aqui, em termos de inovação, é trazer toda uma demanda que a gente tem no mercado, repensar em termos de segurança, eficiência, controle, risco, o que a gente conseguiria fazer melhor de uma outra forma e gerar oportunidade e valor agregado nas discussões de risco. E o que for realmente possível que a máquina, que a tecnologia faça, e que a gente deixe com o endereçamento para a máquina, a solução e a tecnologia fazerem. Márcio, Daniela, Rodrigo, se vocês quiserem complementar. Não sei se o Rodrigo e a Daniela quer comentar aí como que eles veem isso, né? E quanto eles veem do benefício que isso pode gerar para a gente, mas é o que você falou, é um céu sem limites aqui, né? Se a gente já está falando que está indo muito rápido, muito ágil, a parte de cima ali, né? Essa parte mais clara, essa parte de baixo das tendências é um mundo totalmente novo, né? É bem um modelo de filme de ficção e tá aí, né, gente? Acho que está aí. A auditoria, ela tem se reinventado muito. O que eu estava comentando com todos é que a gente tem discutido muito com o regulador, como a gente trata isso na regulação, né? Para ter certeza que todo mundo está tendo o mesmo espaço em termos de competitividade, né? O mercado ele não está para um player de tecnologia ao invés de estar para um player de auditoria, ele não está para uma empresa de contabilidade enorme e não está para um escritório pequeno. Então, como que a gente garante isso? Então, essa é uma discussão que a gente está tendo do lado do regulador, né? Não das firmas de auditoria, do regulador, né, local mesmo, dos boards globais no mundo afora e aqui no Brasil também. Mas aquela outra história, a gente não vai parar a tecnologia, a gente precisa criar a regulação e se adaptar a um novo modelo de negócio. Então, o que dita o negócio é o mercado, né? Eu não sei, o Rodrigo e a Dani, como vocês veem isso, e eu acho que também até dentro da operação de vocês veem essas tendências de mudança tecnológica muito rápida, né? Bom, não precisamos nem falar, né? Philips e Bayer são players excepcionais no mercado e vivem de tecnologia nas suas áreas. Como que vocês têm também enxergado isso aí dentro? Bom, eu acho que os ganhos são enormes, não tem nem o que se discutir. Hoje, o tempo que a gente economiza, né, que nem a Bayer, acredito que a Philips também, você tem o auditor lá todo trimestre, você fecha um trimestre, ele tem que examinar tudo aquilo para facilitar, para chegar no fim do ano a análise, enfim, das DFs para fechar o balanço. Então, você já vai salvando, hoje lá na Bayer, o provedor de auditoria, ele já tem acesso ao nosso RP, que é o SAP.
E a nossa cloud também, a gente disponibiliza para eles lá todos os documentos que normalmente eles pedem, mas hoje é mínimo, porque eles já têm certos acessos que a gente não precisa prover mais. Se eu for comparar o tempo que eu gastava antes com o que eu gasto agora, é 30% e olhe lá. Então, eu acho que tanto a cloud, como o data analytics, como o cybersecurity, que é o que eu conheço um pouco, traz para a gente um ganho enorme em termos de tempo, né? Porque algumas empresas elas tiveram muitas demissões, né? E mesmo com as pessoas que restaram, a gente tem que fazer o negócio girar e acontecer. Então, as equipes estão mais enxutas, né? Então, para isso, essas ferramentas vieram sim para agregar, para somar, e eu, pelo menos, estou achando muito boa a experiência que eu estou tendo. Não, legal, Dani. Excelente. Rodrigo? Que eu pego de experiência ao longo desses anos aí, até coloco como exemplo, comprovante de recebimento ou pagamento. Acabamos com isso, a gente não tem mais extratos disponibilizados para o auditor. A gente tem um teste, isso. A gente tem um teste global que é feito na Holanda, no qual o banco envia um arquivo .dat, que é zero possibilidade de manipulação do arquivo. Eu não consigo ler esse arquivo. Então, tem toda a interação, esse upload de informação que reflete um espelho do extrato. Eu não preciso mais entregar um documento. Então, cada vez mais a gente está ganhando com isso. Sistemas que trabalham juntos. A gente tem rebates na Philips, a parte juntamente com o governo da Receita. A gente não precisa mais disponibilizar documentação. Então, o ganho com toda essa tecnologia, ela faz, principalmente hoje na empresa, o que a Dani falou, nós temos equipes reduzidas. O custo foi reduzido, uma tomada de decisão mais rápida, um objetivo mais rápido. Então, ela teve um impacto muito, a gente teve que se adequar de forma rápida, muito rápida, para essas mudanças, para essas tendências. Eu tenho, assim, eu não tenho uma facilidade imensa em tratar com isso, em lidar com isso. Mas ao longo do nosso dia a dia, treinamento, a gente está ganhando tempo e sendo mais objetivo para o nosso dia a dia da empresa. Perfeito. Excelente, Rodrigo. Obrigado, gente. No gancho do comentário do Rodrigo, eu acho que é importante e a gente queria também passar essa mensagem aqui para vocês. Encontrem formas de estarem atualizados, encontrem forma de entenderem o que está acontecendo no mundo no âmbito de inovação e tecnologia e quais ganhos eles poderiam estar no contexto da operação de controladoria e eficiência e, consequentemente, da auditoria, porque, no fundo, uma coisa está interligada na outra. Então, esse ponto que o Rodrigo comentou é importante, apesar de nós sermos de inovação e tecnologia, de repente a disruptura é muito, muito grande. Em alguns casos a gente analisa situações onde a disruptura é grande, causa um certo incômodo no começo, mas depois a gente entende melhor, avalia e começa a assimilar melhor. Mas não são coisas facilmente digeríveis, tá? Então tomem cuidado com esse ponto. Acho que foi um excelente comentário do Rodrigo. Dando sequência aqui à apresentação, aqui a gente tem um resultado de uma pesquisa feita por uma empresa de consultoria, onde se perguntou para um bom número de empresas quais seriam as prioridades de inovação no curto espaço de tempo, no curto espaço, médio espaço de tempo. E o top 3 de prioridades veio a Digital Transformation, que é a transformação digital, Cybersecurity e Cloud. Falando um pouquinho desses 3 itens, transformação digital é bem amplo, tá, gente? Então, se a gente for tentar entender o que é transformação digital, ela pode abranger todos os itens abaixo. Então, aí é uma questão também de entendimento, mas o mais importante aqui é 54% das empresas já enxergam isso como prioridade absoluta, uma questão de sobrevivência. Cybersecurity
isso é uma questão que vem agregada. Então, a gente não consegue fazer nada em tecnologia, ou em transformação digital, ou inovação tecnológica, sem pensar em segurança, integridade e qualidade dos dados. Isso é puro cybersecurity. E cloud migration, que é a utilização de cloud, isso por uma questão de competitividade de custo, escalabilidade de operação. Eu posso ter um custo muito mais baixo de TI e ter uma possibilidade de escalonar ou escalar a minha operação rapidamente. Essas são as vantagens da cloud. Então, isso também veio para ficar. Então, notem que todas essas questões de transformações digitais ou tecnologia, que tem vários outros itens aqui, vieram para ficar, vão acontecer e cada vez mais num ciclo mais rápido. E se a gente colocar as tendências que nós projetamos aí para o futuro, essas barrinhas é que elas vão ampliar de uma forma muito, muito grande. Eu queria só reforçar, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem no chat. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui, porque estou apresentando, e aí no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. Eu queria passar a palavra aí para o Márcio, para a Dani, Rodrigo, se vocês têm algum comentário adicional aí nesse slide, ou até mesmo, Rodrigo, Dani, se vocês têm alguma pergunta aí também do âmbito tecnológico que a gente consiga responder aí, e também pode ser até uma pergunta aí da nossa audiência. Eu acho que, da minha parte aqui, o que eu queria comentar, eu entendo que realmente a transformação digital, ela engloba praticamente tudo aqui, então é por isso que talvez ela seja mais ampla em termos de resposta e a maior em termos de percentual. E o cyber e o cloud, eles são aceleradores, inclusive, do momento que a gente está vivendo, né? Eles são aceleradores de conexão. O cloud, né, ele tem a ver com escalabilidade, tem a ver com concorrência, tem a ver com modelo de entrega, e o cyber tem a ver com segurança, né? Então, no momento em que a gente está transitando tudo do físico para o virtual, a gente precisa ter certeza cada vez mais que todo esse processo está desenhado e está coberto em termos de risco. A gente tem as leis, né, de proteção de dados, como é o caso do Brasil, né, que está nesse desenho de finalizar e entrar em funcionamento, mas a gente tem no resto do mundo alguns lugares mais amadurecidos em termos da lei de proteção de dados e outros lugares que ainda não aconteceu. Mas o cybersecurity, de uma forma geral, ele vai lá, independente da regulação de cada país, ele tem a sua camada de segurança que é trazida dentro desse contexto tecnológico, né? Então, acho que realmente são os três itens que eles tendem a resumir esse novo mundo, né? O quarto ali eu destacaria, que também está bem próximo, que é a questão do Customer Experience, né? Então, aqui eu até puxo para o Rodrigo, para a Daniela, qual que é a experiência deles com o seu, né, auditor como auditado, né? Qual que é o Customer Experience? O que eles esperam da experiência da auditoria para o futuro ou para o presente? Como que é essa experiência? O que eles imaginam que seria uma auditoria ainda melhor, um mundo ainda melhor em termos do lado do auditado, né, para o auditor em termos de tecnologia? Então, acho que isso é um item que eu acho que eu também destacaria e bem legal, que está com a super pontuação aí, né? Eu acho que digital transformation hoje, acho que todas as empresas de médio e grande porte, elas já têm um departamento lá que fica olhando essas questões de transformações digitais e como pode trazer isso para o dia a dia das empresas, né? Mas só para fazer um endorsement aqui também, porque o cybersecurity hoje ele precisa ser uma realidade em todas as empresas. Na empresa que eu trabalhava anteriormente, sofreu um ataque de um vírus que parou a operação em questão de segundos, né? O vírus chamava WannaCry. Realmente as pessoas quiseram chorar, né? Porque foram afetadas, né? E era uma empresa que também tinha em seu portfólio o cybersecurity. Mas, assim, o que eu acho que, por último, mas não menos importante, o que eu queria comentar é a questão da melhoria no customer experience, né? Porque o cliente, ele é o motivo, a razão
primária e tudo que hoje as empresas têm, porque sem o cliente ela não sobrevive. Então, acho que hoje as empresas, né, pelo menos as empresas pela qual eu passei, eu vejo que elas estão tentando dar um tratamento para o cliente mais diferenciado, focar no que aquele cliente realmente precisa, qual a forma que ele quer ser atendido, uma coisa mais customizada, né? Para cativar o cliente, para ter aquele cliente mesmo sendo fiel, né? Oferecendo programas de pontos, seja lá o que for, rebates, todas essas coisas para trazer o cliente para cá. E como que você vai fazer isso, né? Vai colocar pessoas para atender todos esses clientes? Impossível, né? Então, para isso vem todas essas transformações que estão acontecendo aí, como Big Data, Analytics, todas essas coisas. Então, tem que ser a prioridade. Eu acho que se as empresas quiserem ficar aí para a posteridade, tem que ser a prioridade. Excelente, é isso mesmo. Né? Rodrigo, algum comentário do seu lado também? Não, como a Dani disse, o foco principal aí é no cliente, essa mudança, essa transformação digital, para atender melhor o cliente. E é isso. Perfeito, excelente. Vamos lá, Sato. Dando sequência aqui ao próximo slide. Deixa eu ver só. Márcio. Acho que aqui a gente quer comentar um pouquinho, né, antes da gente ir para o debate final aí, o que muda, então, né, de tudo isso que a gente discutiu. Então, a gente não tem como falar de uma coisa e desconectar de outra, né? O mercado, as tecnologias, a pandemia, tudo isso impacta na nossa operação, na operação dos nossos clientes. Então, como que o auditor mudou, né? Qual que é o impacto da inovação e a mudança no papel do auditor? Ele sai de um modelo de inovação, ele reage, né, à inovação disruptiva e ele é impulsionado por uma inovação, né, que acelera essa mudança. Ele deixa de reagir e ele impulsiona isso. Ele sai do que a gente chamava de auditorias paralelas e vai para uma integração. A gente acabou de falar disso. Eu pego um SPED, eu pego um KNAB, um retorno do banco, eu pego obrigações acessórias, eu conecto tudo isso numa auditoria integrada. Ele sai de um modelo que a gente chama de amostragem, né? O Rodrigo comentou várias vezes disso. Ele vai para o que a gente chama de população completa. Então, ele olha tudo e do tudo ele tira o que é outlier ali dentro, né? Ele sai de ferramentas tradicionais, né? E ele vai para as ferramentas dinâmicas, os BIs ali. A Dani comentou um pouco isso também, que ela vê também no dia a dia deles lá. Ele sai da coleta manual de dados, me passa no pendrive, me passa aqui no hard disk, me coloca lá na rede os dados, e ele vai para uma coleta automática de dados. Eu tenho coletores de dados, eu tenho conectores para poder trabalhar isso. Eu tenho conectores para SAP, eu tenho conectores para TOTS, eu tenho conectores que eles são agnósticos, inclusive, a ERPs, por exemplo, né? Ele tem menos tempo, né? O auditor ele passa a ficar com menos tempo pegando esses dados que a gente falou no tópico de cima, e ele faz mais tempo em analisar as diferenças, analisar as divergências, analisar os outliers. Ele tem um foco muito menor em processo manual, que ele era muito suscetível a erro, e ele vai para um processo muito mais automatizado, né? Que é muito menos arriscado aqui, né? Então, antes era mais suscetível ao erro, agora ele tem menos risco de errar, porque está dentro de uma codificação, está dentro de uma regra que foi pré-estabelecida para um sistema e para uma operação já desenhada. Então, essas inovações, elas aprimoram o trabalho do auditor. E o auditor, ele tem mais tempo para exercer o que a gente precisa exercer, que não mudou, a regra de auditoria não mudou, é julgamento profissional. Por outro lado, tirando tudo isso que a gente está falando aqui, os IFRS estão cada vez mais complexos, né? As normas internacionais, ou as normas americanas, as normas locais, os CPCs, que são as traduções das IFRS, e assim por diante, no mundo inteiro, estão cada vez mais complexas. A contabilidade está cada vez menos sendo pensada, se é que algum dia foi, né, pensada como binária. A contabilidade não é binária. O débito e o crédito são binários, eles têm que ser iguais, né, 10 e 10, mas onde você coloca esse débito e esse crédito, ele envolve um altíssimo grau de julgamento de conceito,
né? Aquilo é patrimônio, aquilo é um passivo, aquilo é um instrumento de que natureza. Então, assim, as discussões, elas são cada vez mais sensíveis nesse contexto. E, para isso, é importante que a gente tenha tempo para discutir com o cliente, para analisar, para debater, para entender isso. E, então, tudo que for possível ser substituído em termos de trabalhos manuais repetitivos e usado uma tecnologia a favor do cliente, a favor do auditor, sobra tempo para que eles tenham capacidade de ter qualidade nos finance. O mercado regulado está cada vez mais exigente, cada vez mais punitivo, né? E espera que a gente tenha uma postura proativa e assertiva em termos de retorno com a análise dessas informações. Então, acho que eu queria, talvez, encerrar os slides aqui e a gente falar um pouquinho das perguntas, abrir para o Ricardo, que perguntas a gente tem aí para o Rodrigo, para a Dani, para a gente falar mais um pouquinho. Antes da gente ir para as perguntas, Márcio, eu acho que é importante também a gente pedir a opinião da Dani e do Rodrigo aqui. Acho que se vocês tiverem, Dani e Rodrigo, algum comentário adicional, algum ponto relevante para a nossa audiência aqui, com base na experiência profissional de vocês, com base no que vocês estão vivenciando nas suas respectivas empresas, esse acho que é um momento bom aí para vocês compartilharem algum ponto considerável aí na questão de inovação, auditoria, e vocês como clientes de auditoria, como é que vocês são afetados? Ao longo da apresentação, a gente foi colocando mais os pontos chaves. Então, o que mais me preocupa é a velocidade da tecnologia sendo implementada no nosso dia a dia versus o nosso treinamento, como o Márcio disse. A gente não é preparado, a nossa graduação não é preparada com esse desenvolvimento de tecnologia. Então, cada vez mais a gente criar um match tecnologia versus o nosso dia a dia. E como eu disse, o que a gente espera dentro de uma empresa, dentro da Philips, dentro da Bayer, dentro de todas as empresas aí, é o custo reduzido, é a qualidade, é o foco no risco. Então, não se pegar a detalhes. Então, a tecnologia vem para nossa automação, tomada de decisão melhor. Então, a gente acaba tirando esse gargalo manual, essa informação manual, e traz com que a tecnologia tenha um benefício para o nosso dia a dia. Assim, falando do lado da empresa, a questão de custo é uma questão muito importante, mas eu acredito que o risco pode ser maior se a gente não investir hoje nessas tecnologias, né? Porque imagina se o meu portfólio, minha carteira de clientes, meu portfólio de produtos, todas as minhas inteligências por trás do meu produto caia em mãos erradas, né? O prejuízo é incalculável. E também questão de eficiência, né? Hoje nós não temos tempo a perder, né? Principalmente porque agora a gente tem que conciliar o work-life balance, né? Eu tenho que ter um tempo para a empresa, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ser um profissional extraordinário, fazer as minhas entregas e também conciliar isso com a vida pessoal, né? Então, se eu ganhar tempo, se eu tiver uma questão se eu tiver uma proteção para os meus dados, se eu tiver eficiência e se as empresas os meus provedores de serviço, no caso aí as empresas de auditoria, me trouxerem essa eficiência e essas garantias, eu acredito que todo investimento é válido, todo investimento e, óbvio, né, em capacitação também. Eu acho que as empresas têm que pensar em capacitação porque os funcionários são um dos principais ativos, né, que todas as empresas têm. Excelente. Bom, vamos para a parte de perguntas, mas antes de começar as perguntas, eu queria agradecer a presença do Ruiz, ele também é um sócio da KPMG, e ele ficou monitorando o chat, e vamos lá, Ruiz, com as perguntas, você pode endereçar para quem? Perfeito, vamos lá. Temos por volta de 10 perguntas. A primeira é de Eduardo. Ele gostaria de saber a opinião de vocês, se de fato as empresas estão preparadas para esse desafio digital.
Aí ele emenda aqui qual que é o papel do auditor nessa nova fase e se de alguma maneira vai aumentar o uso de especialistas, talvez por conta dessas novas tecnologias. Bom, acho que eu posso pegar essa aí como auditor, né? Eu entendo que do lado das firmas de auditoria, eu entendo que sim, as firmas estão se remodelando, se reinventando, investindo muito dinheiro nessas áreas de inovação, nesses segmentos de tecnologia e na busca dessas tecnologias para facilitar a vida dos seus clientes. Acho que é o que a Daniela falou e o Sato também comentou dentro das novas tecnologias, que se a gente não tiver um foco no cliente, a gente não vai ter, não tem motivo para estar fazendo isso. Acho que as empresas, sim, elas estão fazendo isso. Eu entendo que a discussão do uso de especialistas, ele, na verdade, a gente tem que separar, né, conceitualmente, o que é um especialista e o que é um membro do time. Então, os profissionais de tecnologia, eles não são mais, né, conceitualmente um especialista, eles são parte do time da auditoria. Então, toda aquela área de TI, de RM, como a gente chamar, de IT, que suportava a auditoria, isso tudo é parte do time da auditoria. Então, esse volume de profissionais, ele aumenta cada vez mais no contexto de que ele acaba sendo parte daquilo, né? E os próprios auditores acabam ganhando uma capacitação ainda maior. Ele também precisa ser capacitado, como a gente falou lá no início, em entender tecnologias, em entender como aquilo funciona. Ele não precisa virar um desenvolvedor de tecnologia, mas ele precisa entender em como aquilo processa, como aquilo pensa e como aquilo solta um output para ele e para o cliente. Então, acho que nesse contexto eu entendo que as mudanças são grandes, as empresas estão se adaptando e o uso de especialistas nesse sentido, na verdade, é o aumento da especialização dos auditores e contadores, e não um especialista à parte especificamente. Acho que essa é a minha visão. Não sei se Rodrigo, Adani e Sato têm uma visão diferente aí. Acho que é isso mesmo. A questão do especialista, acho que como bem colocado, com certeza, com essa disruptura, com esse novo mundo que a gente está aprendendo a conviver, vai ser cada vez uma figura mais chave no processo. Luiz, próxima pergunta. Não, bacana. A próxima acho que seria para todos aí. O Robson, ele parabeniza vocês pelo conteúdo e pela apresentação. Ele menciona que hoje ele está do outro lado, né? Ele é controller de uma empresa, ele gostaria de opinião de vocês com referência a um treinamento para que ele consiga aplicar na prática como que ele otimiza essas informações e como, principalmente no período da auditoria. Então, acho que talvez o Rodrigo e a Dani pode dar um pouco o lado deles do outro lado da mesa, o Sato e o Santos do lado da auditoria. Do outro lado da mesa, eu acredito que todas essas ferramentas que possam trazer rastreabilidade, proteção de dados, comparação mesmo entre os números e tudo que você possa trazer de confiabilidade, não seja manipulável, acho que tudo isso daí pode ajudar, mas é difícil a gente indicar uma coisa, um curso para que as pessoas consigam se especializar. Eu acho que são inúmeras tecnologias, né? E muitas tecnologias boas, então eu acredito que as pessoas possam entender, tem que entender aquilo que mais o seu business careça naquele momento, né? Se é alguma coisa para atender o meu cliente, vamos colocar um Customer Transformation, quais são as ferramentas que me possibilita dar um atendimento melhor para o meu cliente? Pensando do dia a dia no departamento de finanças, contabilidades, quais são os reportes e quais são os IRPs que me dão um cruzamento mais rápido, já que eu sou uma pessoa-chave na tomada de decisão. E então,
tudo isso, se todas as empresas tivessem dinheiro para investir, a gente pegaria todas essas informações, mas eu acho que conhecendo o business, né, e podendo ver o que mais lhe atende naquele momento, eu acho que é melhor. Aí pensando no papel do controller, eu também trabalho como controller, né, de um business, e eu acredito que ferramentas no planejamento, na gestão, e possa ajudar como Power BI, como o Tableau, né, possa ser de grande ajuda, né? Então, no próprio Analytics. Então, eu acredito que tem que ver o que mais a sua empresa carece nesse momento para aí pensar em capacitar os funcionários. Eu queria agregar o comentário da Dani, essa questão de qual treinamento. A princípio, eu daria até um step back, como controle, um passo para trás, tá? Entender com a sua área de tecnologia, ou se você tiver uma área de inovação, transformação digital, o que você tem hoje no seu parque e qual que é a tendência em termos de tecnologia, de sistemas, soluções. E a partir daí, como a Dani falou, o que vocês estão adotando para melhorar a eficiência operacional, o que vocês estão adotando para melhorar a qualidade da gestão, e aí buscar treinamento e capacitação já com foco no que vocês têm hoje e numa visão de futuro. Bacana. Aqui tem uma outra pergunta que ela é direcionada para o Márcio, se essas soluções que foram citadas, se elas já estão em produção, se funcionam e, principalmente, qual que é o feedback quanto às circularizações. Legal, excelente pergunta. Bom, sim, todas as soluções que a gente citou aqui não entram na parte de projeto ou de desenvolvimento, né, que são ideias futuras. Isso que a gente citou são as soluções desenvolvidas, testadas, homologadas e em produção já, né, desde 2018/19, né? Em particular, os processos de confirmação eletrônica de saldos, a gente desenvolveu uma plataforma muito focada e conectada, né, com o ICP, com todas as certificadores e que amarra as 3 pontas que a gente chama, né? O auditor, o cliente e a parte terceira, né? Seja o banco, o advogado, né? Um outro cliente, um fornecedor. E esse processo tem funcionado muito bem. A aceitação tem sido, assim, uma das maiores em termos de todas as tecnologias, porque ela salva muito tempo do cliente em preparar, porque as plataformas preparam a carta, a revisão é feita online, o envio é feito online, a resposta é feita online, o dashboard de controle é verificado tanto pelo cliente quanto pelo auditor, evita custo de correio, evita custo de extravio, evita custo, né, de ter um questionamento sobre a veracidade da assinatura. Então, tem sido muito, muito bem recebido esse feedback. É um bom exemplo de que a aceleração e a transformação digital nos trouxe um benefício grande para o processo no dia a dia. Obrigado, Santos. Tem mais uma para você, Santos. Aqui o Marcos menciona que, historicamente, a precificação dos trabalhos de auditoria eram feitos com base em horas. E como que fica agora com o uso da tecnologia? Que as empresas elas continuam focadas em quantidade de horas. Eu acho que essa é uma discussão importante, né? Eu acho que qualquer empresa de projeto hoje, ela sabe que o projeto ele tem um valor e não necessariamente ele está imputado em horas, porque a hora de uma pessoa desconectada no mundo de hoje de uma tecnologia é muito difícil de você mensurar. Então, o custo a gente falou de coisas muito, muito tecnológicas aqui, a gente falou de cybersecurity, a gente falou de cloud, a gente falou de automações dos mais altos níveis, né? Automação mais tradicional, um RPA, um Data Analytics, até uma automação com inteligência artificial, que a gente discutiu. Tudo isso tem um custo de investimento, tem um custo de manutenção, tem um custo de segurança, né? de cyber, tem um custo de armazenamento e processamento, que é a nuvem. Nada disso tem a ver com hora homem, tem a ver com o pacote do trabalho que você entrega e da qualidade que você garante aquela tecnologia e para processar aquela informação. O mercado tende a mudar para um valor de precificação do produto e não para uma precificação de hora homem. Ela ainda vai existir, mas não no contexto
todo. Você não vai mensurar mais somente nesse parâmetro, né? Acho que isso acontece não só no nosso segmento, mas em qualquer segmento. Eu acho que o Rodrigo e a Daniela podem comentar em qualquer projeto, né? Em qualquer análise de produto que você faz, você tem um altíssimo grau de tecnologia envolvido que ele não necessariamente tem a ver com o tempo de dedicação de um ser humano individualmente, tem a ver com o investimento que você faz para rodar aquele projeto, né? A gente está chegando no nosso tempo aqui, limite. Acho que dá tempo de Ruiz de mais uma pergunta e a gente aí já procede com os fechamentos. Claro, acho que excedeu o tempo, eu tento responder aqui pelo chat. Tem uma pergunta anônima aqui, que pergunta se no futuro esses softwares eles serão capazes de analisar transações que envolvem julgamento, com base no aprendizado. Acho que essa aqui é mais para você, Sato. Tá bom. Excelente pergunta. Num futuro distante, eu acredito que sim, porque a gente, cada vez mais, naquele slide lá, se você se lembra das tecnologias, elas não são tecnologias isoladas, são integradas. E o conceito de inteligência artificial, ele está cada vez mais avançado. Num futuro distante, eu acho que a tecnologia, sim, ela pode propor alguns resultados de julgamento, porém, vai caber ao auditor a análise final. Então, ela servirá de um facilitador nesse caminho, nesse processo de julgamento, cabendo ao auditor a palavra final, assim como em outras profissões. Então, a tecnologia, eu acredito que sim, ela vai caminhar para isso. Gente, a gente realmente está chegando no tempo. Eu queria, o Ruiz, acho que ele já comentou, ele vai tentar responder as questões aí que nós temos adicionais pelo chat. Eu queria deixar os nossos contatos para vocês aqui, o meu, do Márcio, o do Ruiz. O Carsten, ele é o nosso líder do German Desk aqui na HK, então, se vocês tiverem também alguma outra necessidade específica, ele é um ponto de contato. Gostaria de agradecer muito a participação da Dani e do Rodrigo, que contribuíram muito para a nossa apresentação, e também tem os contatos deles, se vocês precisarem entrar em contato. E, Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, acho que foi excelente, é um tema que a gente realmente gosta muito de falar e não tem fim, tá? Então, sempre, todo dia novo, a gente tem uma atualização. Passo a palavra para você, Francisco. Muito obrigado, Alessandro. Gostaria de agradecer a todos vocês, Márcio, Rodrigo, Ricardo, Daniela, Alessandro também, a todos os participantes também aí do webinar. A gente fica por aqui e agradeço a presença de todos vocês e espero vocês nos nossos próximos eventos e futuros eventos. Tenham um bom dia e uma boa semana a todos aí. Obrigado. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, Obrigada, muito bom obrigado dia. a todos. Bom dia.